Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Atos capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Olha que texto tremendo, que texto impressionante. A Bíblia fala que depois do milagre todos ficaram abismados, porque o inusitado aconteceu. Eles ficaram perplexos, porque muitos entravam no templo por ali e viam aquele rapaz mendigando, aquele paralítico. Mas quando Deus agiu, Ele agiu de uma maneira tão inusitada, tão maravilhosa, que isso deixou todos perplexos. Esse texto nos ensina sobre o primeiro milagre da igreja. Sim, o primeiro milagre que foi realizado depois da ascensão de Jesus. A Bíblia fala que depois da morte, da crucificação de Jesus, Ele ressuscita no terceiro dia, vencendo a morte de uma vez por todas. E a Bíblia fala que Ele passa 40 dias aqui na terra, dando provas irrefutáveis de que Ele estava vivo e pregando a mensagem do reino de Deus. Antes de ser assunto aos céus, Ele dá uma ordem ali para os discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém, porque dentro de pouco tempo, Ele derramaria ali sobre os discípulos o Espírito Santo, e eles seriam revestidos ali do poder, da presença, da autoridade do Espírito Santo, para que pudessem cumprir o propósito de Deus para a sua igreja. A Bíblia fala que Atos capítulo 1, o povo fica em Jerusalém, resolve ali um problema que havia na igreja, e depois de mais 10 dias, no 50º dia, após a ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que a igreja reunida ali no cenáculo, eles recebem pela primeira vez o Espírito Santo de Deus. Através de uma experiência ali maravilhosa, uma experiência também inusitada. Depois daquele revestimento, Pedro, ele se levanta em poder e autoridade e começa a testificar e pregar sobre o reino de Deus, sobre o evangelho. Uma multidão se converte ao Senhor, e aí entramos no livro de Atos, no capítulo 3. Os discípulos voltaram ali para o seu dia a dia,
voltaram para suas atividades normais, enquanto cumpriam o propósito de Deus. A Bíblia fala que, num determinado dia, Pedro e João, eles estavam a caminho do templo, porque ali, em conformidade com a lei, o judeu tinha que ir ali cultuar ao Senhor. Tem muita gente que fala que esse negócio de templo e igreja é só para o período da lei, do período do Antigo Testamento, mas muito pelo contrário. No período da graça, na dispensação da graça, os discípulos continuaram habitando o templo, continuaram a congregar. Aliás, foi na graça que surgiu o período da igreja, o período que nós estamos. E a Bíblia fala que Pedro e João, eles entram ali numa das portas que davam acesso ao templo, e eles se deparam com aquela cena. Um paralítico que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. Se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que esse paralítico já tinha mais de 40 anos de idade. E já há muito tempo ele era colocado ali, no intuito de receber algo. Em conformidade com a lei de Moisés, alguém naquela condição, um coxo, um paralítico, ele não tinha acesso ao templo. Provavelmente ele só imaginava o que se passava ali. Ele era colocado ali no intuito de sensibilizar ali o coração daquele que estava indo cultuar ao Senhor. E quando estamos próximos da presença do Senhor, realmente ficamos mais sensibilizados. E a Bíblia fala que Pedro e João, eles ao se depararem ali com aquela cena, o paralítico faz um pedido a eles. Ele não pede por cura, ele pede por esmola. E a Bíblia fala que Pedro traz a responsabilidade para si, ele revestido ali do poder, da capacitação do Espírito Santo, como nós somos, como você é hoje à noite. Ele diz: olha para mim e fala para aquele paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, aquele que eles chamam de o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. E a Bíblia fala que ele o pega pela mão direita, ele o ergue, ele levanta e ele anda. E a Bíblia fala que ele faz aquilo que ele não podia fazer. Não só ele anda, não só ele salta, não é só ele se alegra, mas a Bíblia fala, o texto mostra que a primeira atitude dele é entrar no pátio do templo, algo que ele não podia fazer, algo que talvez ele passou anos só imaginando o que se passava ali, vendo pessoas entrarem, vendo as pessoas saírem. Quando Deus agiu em seu favor, quando o milagre aconteceu, de repente ele entra no lugar que ele não podia entrar. O Espírito Santo vai vir sobre você, de tal modo que você vai entrar em lugares que você ainda não entrou, você vai conquistar níveis que você ainda não conquistou. Vai ser comum você falar com as pessoas à sua volta: pela primeira vez eu alcancei tal posição, pela primeira vez minha família está servindo ao Senhor, pela primeira vez minha coluna está restaurada e sem dor, pela primeira vez o propósito de Deus foi cumprido em plenitude na minha vida, em nome de Jesus. Talvez você só imagina como é aquela posição, como aquele paralítico. Na sua própria força você jamais entraria ali, você jamais alcançaria ou conquistaria aquilo. Eu me lembro de Maria, quando Maria ela fica sabendo qual que era o propósito de Deus para a sua vida, era algo muito inusitado, muito absurdo, impossível. Uma garota, uma adolescente, e de repente o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, diz a ela que ela estava grávida. E ela estava grávida de ninguém menos do que o Messias, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o anjo diz a ela que aquela missão é algo extremamente singular, extremamente maravilhoso. E ela diz: como isso pode acontecer? Isso jamais pode acontecer. Eu nem casada sou.
Como isso pode acontecer se eu sou virgem? Naturalmente falando, é impossível. Talvez da mesma forma você está dizendo isso consigo mesmo. Como que eu vou alcançar aquilo? Como que o meu casamento vai ser restaurado? Como que isso pode acontecer? Sabe o que o anjo disse a ela? A mesma coisa que eu vou dizer para você nessa noite: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, de tal modo que as muralhas serão derrubadas, os gigantes cairão, e você vai entrar na terra, você vai entrar no pátio do templo, você vai conquistar o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Ele que te leva aonde você não pode chegar sozinho, Ele que te leva aos lugares que você jamais alcançaria por esforço próprio. Mas interessante aqui no texto, os dois personagens que são envolvidos na cura daquele paralítico. A Bíblia fala que Pedro e João, eles caminhavam ali por aquela porta chamada Formosa. Que Pedro e João foram usados para realizar o primeiro milagre do período da igreja. Antes, os milagres foram realizados por Jesus, que era o próprio Deus que tinha sido feito carne. O primeiro milagre da igreja foi realizado por Pedro e João. Por que eu quero enfatizar isso? Porque se você estudar os evangelhos, você vai ver que esses dois personagens eram extremamente diferentes. Sim, eram discípulos de Jesus, mas a Bíblia é bem clara em nos mostrar que os 12 discípulos de Jesus eram pessoas extremamente diferentes uns dos outros. Mas esses dois, Pedro e João, eram extremamente diferentes. Pedro, uma pessoa temperamental, sanguínea, falastrona, aquele que falava aquilo que as pessoas queriam falar, mas não tinha coragem, aquele que falava demais, extremamente sanguíneo, colérico, ao passo que a Bíblia mostra que João era o oposto, era o cara do amor. Era aquele, segundo as suas próprias palavras, o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que, segundo o relato do texto, quando Jesus ele sentava, as pessoas sentavam para comer ali ao chão, ele reclinava a cabeça sobre o ombro, sobre o peito de Jesus. Um cara mais afetivo. Se Pedro era um sanguíneo, colérico, João era mais ali um fleumático, melancólico, o oposto. Duas pessoas extremamente diferentes, opostas, mas fazendo coisas extraordinárias. Duas pessoas extremamente diferentes, que se uniram por um propósito maior. E através disso, o Senhor fez algo extraordinário. Um paralítico que não podia andar, recebeu a sua cura e passou a andar. Não foi à toa que a Bíblia colocou no primeiro milagre da igreja, duas pessoas extremamente diferentes, unidas por um propósito. Porque aqui é um retrato da igreja do Senhor. É um retrato do propósito de Deus. Deus, ele é especialista de unir pessoas diferentes por um propósito. Se nós estudarmos a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, lá no Antigo Testamento, o propósito de Deus, ele é sempre realizado através de pessoas extremamente diferentes. Nós vemos isso desde o propósito de Deus para uma família, para um casamento, para a nação de Israel e para a sua igreja. Pessoas diferentes que se unem por um propósito. É importante nós frisarmos isso. Porque de acordo com a palavra de Deus, todos nós fomos criados de maneira única e sem igual. E todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas ainda que somos diferentes, fomos chamados para vivermos um mesmo propósito. Fomos chamados para vivermos o propósito de Deus. É importante nós aprendermos e frisarmos sobre isso,
Porque muitas vezes a diferença ou as diferenças são motivos que o inimigo usa para te afastar do propósito de Deus, para te afastar do plano do Senhor para a sua vida, para te afastar da comunhão dos santos, para te afastar da igreja do Senhor. Eu já ouvi muita gente falando, bispo, ali naquele grupo o povo é tão diferente de mim, tem tanta gente diferente. E isso não é mentira, aliás, é essa a verdade. A Bíblia nos chamou mesmo para viver no meio de pessoas diferentes. É diferente sim. Não existe ninguém igual ao outro, todos nós somos diferentes. Até aquelas pessoas que você tem mais afinidade com elas, são diferentes de você. E isso é uma bênção, porque é a multiforme sabedoria de Deus se manifestando no único propósito. Deus jamais criou a humanidade de maneira uniforme. Deus não quer uniformidade, muito pelo contrário. Não permita que as diferenças sejam motivos para te afastar da igreja do Senhor. Não permita que as diferenças sejam motivo para te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Supere as diferenças em nome de Jesus e coloque os seus olhos no propósito que Deus tem para a sua vida. É isso que Paulo fala lá no livro de Efésios, no capítulo 4. E esse era um problema já lá na igreja primitiva. Paulo ele compara cada pessoa, cada membro da igreja com as partes do corpo humano. Ali que ele nos chama de membros do corpo de Cristo. E ele fala que cada membro é diferente, cada membro tem sua peculiaridade, cada membro tem sua função. Mas todos fazem parte de um mesmo propósito. Todos fazem parte de um mesmo corpo. E ele fala das diferenças, mas ele começa a falar daquilo que nos une, que é um propósito de Deus. Sim, somos membros diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo. Temos uma só esperança, uma só fé, cremos no único batismo, temos um só Senhor, um só Pai e um só Deus. Sim, somos diferentes, mas aquele que nos une é muito maior, mas aquilo que nos une é muito maior. Para de colocar o seu foco, para de colocar os seus olhos nas diferenças, isso só vai te afastar do propósito de Deus. Mas coloque o seu olho, coloque o seu foco, os seus olhos no propósito, coloque os seus olhos naquilo que nos une, no nosso Pai, no nosso Senhor, no propósito que Ele tem para todos nós. Porque quando pessoas diferentes, quando Pedros e Joãos, eles se unem num só propósito, o extraordinário de Deus acontece, milagres acontecem e o propósito de Deus é cumprido em nome de Jesus, amém?